Evitar conversas difíceis pode ser uma forma eficaz de evitar o conflito? O que fazer quando a outra pessoa evita conversar sobre os problemas? É normal ter conflitos frequentes em um relacionamento saudável? A dificuldade na comunicação pode transformar até o amor mais forte em frustração. Mas e se houvesse um jeito diferente de se conectar? Seja bem-vindo ao TreiraCast e no episódio de hoje exploraremos formas mais empáticas, autênticas e respeitosas de nos comunicarmos. Eu sou Vitório Treira e estou aqui com Carolina Treira, que é psicóloga, e hoje vamos mergulhar no universo da comunicação não violenta, uma abordagem que transforma conflitos e fortalece relações. Oi, Vitória, é muito bom estar aqui de novo. Oi, Carol, hoje a gente vai tratar mais um pouco sobre a comunicação não violenta. E a primeira questão é: o que é a comunicação não violenta? Como ela funciona? Essa é uma ótima pergunta. Não sei se ficou claro, é a primeira vez que a gente falou sobre isso, então eu acho interessante a gente reforçar. A comunicação não violenta é uma maneira da gente conseguir se conectar de uma forma mais respeitosa e empática com as outras pessoas, de forma que a gente consiga resgatar aquele diálogo mais pacífico, né? Inclusive Marshall, Rosenberg, né, que foi quem criou a comunicação não violenta, ele fala muito sobre o que nos fez ao longo da vida, o que nos faz enquanto humanidade, né, nos afastarmos cada vez mais desse nosso lado compassivo. Enfim, e essa metodologia de comunicação se baseia em 4 etapas, né, 4 grandes pilares. E no primeiro, a gente falou bastante também, né, naquele primeiro podcast, é a observação dos fatos. Então, é observação sem julgamento. É quando você aprende a observar o que está acontecendo, sem fazer juízo de valor, sem julgar e conseguir passar isso para outra pessoa. Então, tem todo um passo a passo que se baseia, primeiro, em observação dos fatos. Segundo, em você conseguir identificar e passar para outra pessoa quais são as suas emoções e pensamentos, né, que fazem com que aquela situação seja negativa para você, que é o que está gerando um certo conflito, né? Ou então, quando você vai falar sobre qualquer coisa que você queira, você não necessariamente precisa usar a comunicação não violenta só para resolver conflitos. Você vai usar a comunicação não violenta sempre. Se você quer abordar um assunto difícil, você vai observar os fatos. Quando tiver que observar, você vai identificar as emoções por trás. Num terceiro momento, você vai identificar suas necessidades que estão gerando as emoções. Então, eu tenho essas emoções porque eu tenho determinada necessidade. Enquanto seres humanos, nós temos necessidades. E, num quarto momento, a gente vai fazer pedidos, né? Pedidos que você identifica que fazem sentido para a resolução desse conflito. E, às vezes, quando a gente tem um conflito, são algumas etapas que eu gosto de trabalhar, inclusive com os meus pacientes, eu acho que faz sentido a gente incluir, é porque às vezes a gente tem um conflito e a gente não sabe qual seria uma melhor possibilidade de resolução desse conflito. Então, olha, eu tenho esse problema, né? Eu tenho essa emoção, eu tenho esse sentimento, essa necessidade. Quando isso acontece, quando eu exponho os fatos. Mas quando eu não sei exatamente o que eu posso fazer para resolver isso, ou o que a outra pessoa pode fazer para resolver isso, eu posso também incluir aquela outra pessoa na resolução desse problema. Então, ao invés de fazer um pedido, eu faço uma pergunta. O que você acha que a gente pode fazer para resolver esse conflito? Então, você traz a pessoa para a resolução desse problema. Isso é muito legal porque você mostra que você se importa com o pensamento, com a opinião daquela pessoa. Qual a diferença entre o pedido e uma exigência na CNV? Parece óbvio, mas não é. Às vezes a gente acha que está fazendo um pedido, mas a gente está exigindo. Exatamente, exigindo. Então, um pedido, quando a gente faz um pedido, a gente tem que se abrir a possibilidade de ouvir um não como resposta, porque é um pedido, não é uma imposição. Então, se você tem um pedido para fazer para aquela pessoa, não é óbvio que ela aceite e não é esperado e não é, enfim, ela pode recusar esse pedido. Então, se você fala, olha, a gente pode fazer dessa forma na próxima vez, ou a gente consegue fazer assim, isso é um pedido. Só que não é só você saber pedir, você tem que saber ouvir a resposta. Porque se você pediu, a pessoa diz que não e você se ofende, então você também não está aberto a pedir, né? Você está exigindo. E aí tem que tentar achar uma outra forma que... Exatamente. Aí se a pessoa falar que não, assim não dá para fazer. Aí você pode sugerir, então, como é que poderia ser feito? Como é que ficaria melhor para você? A gente pode chegar num consenso baseado no que eu falei, no que é importante para mim. O que você tem a dizer sobre isso? O que você acha, então, que é uma melhor maneira de resolver de forma que eu me sinta bem e você se sinta bem também? Quais são os seus limites, suas necessidades? Aí você pode sempre perguntando também, não só expondo os seus, mas, como eu falei da outra vez, demonstrando interesse genuíno
pelos interesses da outra pessoa também, pelas necessidades da outra pessoa, e aí você vai fazendo perguntas, porque a CNV, ela não vai ser, apesar dela ter um passo a passo, ela não vai ser um roteiro ali que você vai seguir, pronto, acabou, resolveu. É uma troca, comunicação é uma troca. Então você pode fazer um pedido, a pessoa pode não aceitar. E aí você pergunta, você se demonstra interessado, você tem aquela escuta ativa que a gente falou bastante no episódio anterior, escuta, acolhe, valida o que a pessoa tem a dizer e vamos tentar chegar numa conclusão. E às vezes a gente vai fazer concessões, às vezes a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas. Nem sempre Sim. a gente vai conseguir chegar em algo que é bom, tão bom pra mim quanto pra você. Às vezes eu vou abrir mão, às vezes outra pessoa vai abrir mão, né? Sim. Relacionamento é uma via de mão dupla, então. Exatamente. E, Carol, como evitar a violência na comunicação? Como que a gente evita essa violência na comunicação? Isso é muito interessante, né? A gente falou que era violência na comunicação da última vez. Então, a violência não só é o grito, é o xingamento, mas ela pode acontecer de forma sutil. Então, ela pode acontecer com ironia, ela pode acontecer através da não escuta, falta de interesse, ela pode acontecer nas interrupções, você não deixar o outro falar, e sempre interromper e querer demonstrar o seu ponto de vista. Ela pode acontecer de diversas formas, no silêncio punitivo, enfim. Então, para a gente praticar a não violência, né, a gente não utilizar a violência na comunicação, a gente tem que estar atento ao que é a violência. Então, sempre querer ouvir o outro, ter um interesse genuíno, escutativa, mas principalmente a gente aprender a controlar os nossos impulsos. Porque às vezes a gente vai ter um impulso de falar alguma coisa, às vezes a gente vai ter um impulso de, enfim, de ter algum tipo de comportamento, de algum tipo de reação. Então, a gente, quando faz terapia também, né, com o tempo, com autoconhecimento, a gente vai aprendendo a entender, e isso faz parte da comunicação também, as nossas emoções e necessidades por trás, mas também vai ganhando um tempo de tomada de decisão, não só ter aquele impulso, aquela reação. Isso, inclusive, a gente tem um tema muito legal que eu adoro na psicologia, que é a metacognição. A cognição, ela diz respeito aos processos cognitivos, que é tudo aquilo que está atrás da nossa experiência psíquica, digamos assim. É percepção, foco, atenção, memória, tomada de decisão, tudo isso que está na nossa experiência psíquica. E a metacognição, né, o que faz a gente se diferenciar dos animais é justamente esse poder de controlar os nossos impulsos, é a consciência, é a gente conseguir ter consciência, ter uma cognição em cima da nossa cognição. Então, a gente consegue analisar nossos pensamentos e nossas emoções e também decidir o que a gente vai fazer com isso. Então, a gente pode controlar os nossos impulsos. E os nossos impulsos não precisam ser violentos. Então, quando a gente tem uma emoção negativa, a gente tem que aprender a parar, respirar, pensar, identificar e depois escolher a melhor maneira de agir. Então, isso ajuda muito a evitar a violência na comunicação. E como a gente pode desenvolver melhor essa metacognição? Então, a gente vai desenvolver melhor essa metacognição, como eu disse, com um autoconhecimento. E também, aí existem diversas maneiras da gente fazer isso. Pode ser através da terapia, né? É uma maneira maravilhosa e super eficiente da gente... Terapia é muito importante. Atingir, né, essa metacognição que, como eu disse, é uma consciência do que está por trás da nossa experiência psíquica, da nossa percepção, dos nossos pensamentos. A gente pode fazer também, desenvolver algumas técnicas de escrita, de sempre que a gente tiver emoções, a gente escrever para conseguir analisar o que está ali, né, para a gente também tomar mais autoconhecimento. A gente pode fazer atividades de mindfulness, meditação, que vai colocar a gente em contato também com as nossas emoções, né, aprender a identificar quais são as emoções. Então, tudo que envolve autoconhecimento ajuda a gente a melhorar essa metacognição. E a terapia, ela ajuda também na questão de você conseguir entender de onde veio aquele sentimento que você tem, porque às vezes, como a gente abordou no outro episódio, às vezes pode ser algo de infância ou de outros relacionamentos. Exatamente. E quando você consegue achar o que gerou aquilo que causou, você consegue lidar melhor com a... Às vezes, a nossa maneira... Às vezes não, muitas vezes, quase sempre, a nossa maneira de reagir ao que o outro traz ali, ou às experiências, ou nem só a outra pessoa, mas a tudo, tem a ver com a forma como a gente lida com o mundo, com as nossas crenças, com tudo, né? Então, diz mais respeito sobre a gente do que a outra pessoa. Então, por isso que a gente tem que ter essa autoconsciência, isso é muito importante.
E também uma técnica legal para você começar a perceber a sua comunicação e tudo, que também melhora o seu autoconhecimento a respeito da sua comunicação, é você perguntar para outras pessoas. Então, de repente, você identifica algumas pessoas que você tem mais convivência e mais confiança e faça perguntas. Como é que você acha que é a minha comunicação? Me comunico bem, de forma clara? Você acha que eu sou assertiva? Você me acha uma pessoa violenta? Porque às vezes a gente não tem essa percepção, mas as outras pessoas têm. Nem sempre a gente consegue perceber. Então também ouvir feedbacks é interessante. E relacionado a conversas difíceis, evitar conversas difíceis é uma forma eficaz de evitar o conflito? Não, parece que sim, né? E muitas pessoas fazem isso. E às vezes até inconscientemente a gente faz isso. Não vou conversar porque isso vai virar um conflito. E aí vai até um pouco contra o que eu falei da outra vez. É legal a gente pensar sobre isso. Que eu falei sobre a gente também escolher as nossas batalhas. Nem sempre a gente precisa debater sobre algo. Às vezes, o que incomodou a gente tem mais a ver com a gente, não necessariamente a gente pode levar isso precisa levar isso para um debate. Mas quando aí eu acho que é importante também o autoconhecimento para você conseguir identificar e diferenciar quando vale a pena e quando não vale, porque às vezes a gente tem que falar com outra pessoa e guarda e evita, porque às vezes não diz respeito a gente, diz respeito de fato a uma interação com aquela pessoa. Então é um problema das duas pessoas, é um problema da comunicação, é um problema de convivência, é um problema de alguma coisa. Então eu preciso conversar com outra pessoa, às vezes não, e às vezes é algo meu e às vezes eu preciso. E quando eu preciso e eu guardo e eu não falo, a gente começa a acumular ressentimentos, isso vai minando piora mais ainda o relacionamento. Não só a comunicação, mas eu vou guardando e em algum momento eu posso explodir. E aí essa explosão, porque somos seres humanos, né? A gente vai guardando, absorvendo e não vai lidando, não vai resolvendo. Isso pode fazer com que a gente exploda em algum momento, então tem uma comunicação super violenta, tem uma reação super desproporcional, ou pode fazer também com que a gente perca o interesse, com que a gente se afaste, né? Tem duas reações que são até um pouco opostas. Se a gente está num relacionamento de amoroso ou um casamento, a gente pode querer se separar, só simplesmente chegar um momento que a gente chegou ao limite, a gente acumulou tanta coisa que a gente não consegue mais resolver, que a gente não tem emocional mais para lidar com isso e a gente acha que a melhor solução é desistir, ou a gente acha que perde o interesse, que a gente não ama mais, e até pode acontecer. E às vezes nem é, né? Às vezes é só... Pode não ser, mas às vezes também... Realmente a pessoa não quer mais lidar porque é uma carga emocional tão muito grande que ela não quer mais olhar para isso, então você não foi resolvendo, foi acumulando ao longo de anos, isso é muito prejudicial. Ou quando é família, que a gente não pode se separar, né, divorciar da família, a gente se afasta fisicamente, a gente não tem mais estruturas para resolver aquele problema. Então, acumular nunca é a solução. Então, escolher batalhas e acumular são coisas diferentes. É importante deixar claro, e acumular nunca é a melhor solução. Fora que você também acaba deixando de criar aquelas conexões que a gente falou. Quando a gente se abre ao debate para mostrar o que é importante pra gente, o que não é, a gente deixa de se conectar. A gente vai se afastando, não se conecta, então tudo vai acabar, né, ou gerando afastamento ou explosão. Isso não é legal. Então, sim, nunca é a saída. E o que fazer quando a outra pessoa evita de falar sobre os problemas? Isso é muito difícil porque também a gente tem que entender que um relacionamento não depende só da gente, né? Às vezes, quando a gente está num relacionamento que a gente escolhe a pessoa, num casamento, ou enfim, num relacionamento amoroso, a gente tem que estar sempre alinhado com relação a isso, que o relacionamento ele é uma via de mão dupla. Então, os dois precisam estar alinhados e você precisa expor isso para a pessoa. Olha, eu gostaria que você se engajasse mais, a gente, por mais que você não goste ou tenha dificuldade, isso é importante pra gente, a gente não pode ficar sem comunicação. Você também pode tentar conversar num momento mais propício, né? Então, de repente, se você percebe que aquela pessoa, ela não consegue se comunicar quando ela tá com uma emoção muito intensa, quando ela tá chateada, quando ela tá com muita raiva, você começa a perceber isso, você fala, olha, a gente não precisa conversar agora, mas a gente precisa conversar sobre isso, então a gente pode escolher um melhor momento pra gente falar sobre, porque eu tenho necessidades. Você também vai usando a comunicação não violenta para demonstrar o quanto isso é importante e para fazer a outra pessoa, né, minimamente tentar entender que ela precisa participar também. Se a pessoa tiver dificuldade de falar, ela poderia escrever, por exemplo? Pode escrever. O que sente. Você pode guiar também, você pode fazer perguntas, porque às vezes a pessoa é um pouco confusa, não tem muito esse autoconhecimento,
não sabe quais são as emoções. Então, a partir do momento que você entende o processo da CNV, você pode perguntar, olha, por que isso te deixou chateado? O que você sentiu quando aconteceu isso? O que você acha que precisa? Como é que você acha que a gente pode resolver? Então, você vai guiando para outra pessoa e participando e respondendo. Porque é uma dificuldade que essa pessoa tem de comunicação, muitas vezes, como a gente falou, baseado, né, nos traumas, enfim, na história de vida. E aí é difícil desconstruir, mas você deixando claro a importância dessa construção, dessa troca, e você também indo guiando, sabendo o passo a passo da comunicação, fazendo perguntas, ou então, até como a Vitória falou, de repente trazer outras alternativas. Olha, se você não consegue falar, mas você consegue escrever, para começar um processo ali. Mas é importante que essa pessoa que não consegue falar, se ela realmente está comprometida com o relacionamento, né, com a resolução desse problema, porque a própria mediação fala isso. A Ana já falou isso outras vezes. A gente só consegue resolver um problema quando as duas partes estão empenhadas em resolver esse problema. Então tem que ter um interesse também da outra parte. A gente não consegue fazer isso sozinho. Então, se ela está interessada, então você fala, olha, se você tem essa dificuldade, é muito grande para você, mas você está interessado em resolver esse problema, em melhorar, então procura uma terapia, né? Vamos tentar desenvolver, resolver esse problema. Se é uma dificuldade, vamos tentar, né, alguma forma de melhorar. Carol, e como eu faço para saber que a minha comunicação é violenta? Por exemplo, às vezes eu posso ter uma comunicação violenta e não perceber. Achar que a minha comunicação é normal, que eu não estou sendo violenta. Como eu faço para saber que a minha comunicação é violenta? É justamente um pouco do que a gente já falou, mas é você começar a perceber em você. Você costuma interromper outra pessoa quando ela está falando, né? Você não deixa a pessoa concluir a linha de raciocínio dela porque você acha que é mais importante dizer o que você está sentindo do que ouvir o que ela está pensando. Você escuta, você realmente está interessado no que ela tem a dizer. Isso é importante para você, então, se não é, deve começar a ser, né? Baseado no que a gente já falou. Você tenta justificar o seu erro com o erro da outra pessoa, então isso também acaba minando a relação e a comunicação. Então, às vezes, você não está disposto a demonstrar que está errado, a aceitar que errou, a pedir desculpas. Você está sempre tentando justificar um erro com o outro. Isso tudo acaba com a comunicação. Então, a comunicação não violenta, ela é essa falta de escuta, ela é essa falta de empatia, né? Ela é essa acusação. Então, esse espaço de você também não reconhecer os seus erros, tudo isso pode gerar uma violência na comunicação. Então, se você tem o hábito de fazer isso, se você está sempre querendo ganhar a briga, se você está sempre querendo demonstrar que tem razão, muito provavelmente a sua comunicação é violenta. É violenta. E, Carol, em questão de relacionamentos, como reconstruir a confiança depois de uma briga num relacionamento, de uma grande briga, de uma briga muito acalorada? De um conflito também, né? De repente, um conflito muito grande, às vezes são temas que podem, sei lá, acabar magoando a gente, nem sempre tudo é muito bonito nos relacionamentos, né? A gente às vezes tem essas situações, mas depois que a gente conversou e resolveu, é muito importante a gente conseguir seguir em frente, né? Se a gente conseguiu resolver, se a gente conseguiu conversar, se a gente conseguiu chegar numa conclusão ali, em algo que talvez seja bom para os dois, ou seja, decidir abrir mão, se outra pessoa decidiu abrir mão, então realmente decidir, seguir em frente, esquecer, não ficar remoendo o que gerou a briga, o erro da outra pessoa, o seu erro, tudo isso pode acabar prejudicando. Então, quando a gente fala em restabelecer a confiança, ou restabelecer também, né, uma relação ali como era, é justamente você saber esquecer também. Então, teve um conflito, foi resolvido, seguir em frente. Antes de encerrar o episódio, eu queria trazer uma pergunta, que até trouxeram bastante aqui pra gente. Se é comum você ter bastante conflitos ou conflitos frequentes em um relacionamento saudável? Com certeza. A falta de conflito é praticamente impossível quando a gente está lidando com outras pessoas. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, como a gente falou da outra vez nos outros podcasts. As pessoas são diferentes e conforme a gente vai tendo a convivência, então quanto mais próximo você é da pessoa, mais provável que os conflitos aconteçam. Então, relacionamento saudável não é a ausência de conflito, né? Mas ter um relacionamento saudável é saber se comunicar, saber uma maneira mais empática, mais compassiva, enfim, de resolver esses conflitos. Então, saber validar o espaço do outro, respeitando as diferenças, aceitando as diferenças, somos diferentes, vamos ter conflitos, mas a gente precisa aprender a lidar com aqueles impulsos primitivos de eu sinto e eu já não penso, eu já ajo, eu já tenho reações, porque se fosse assim, eu ia sentir vontade de matar alguém na rua, então não faz sentido. A gente
se tá se sentindo mal, tá se sentindo atacado, a gente não vai atacar de volta. A gente tem que parar, pensar, refletir e saber controlar esses impulsos, enfim. Então, tudo isso faz parte, né, desses meios da gente resolver de forma mais humana, né, esses conflitos. Então, não significa ausência de conflitos. Perfeito, Carol. Eu acho que você conseguiu esclarecer bastante sobre a questão da comunicação não violenta. Acredito que ajudou bastante também as pessoas que estão assistindo. E vamos trazer mais episódios sobre a questão da comunicação não violenta, sobre a importância também da terapia. E caso vocês tenham gostado do conteúdo, se inscrevam no canal para assistir os próximos episódios e compartilhem com quem vocês acham que tem a necessidade de saber mais sobre a comunicação não violenta. E se ficou com alguma dúvida também, deixe o comentário que a gente volta para esclarecer. Nos próximos episódios. São semanais, a gente vai estar sempre aqui para responder as dúvidas de vocês.